pessoal, a conversa de hoje é sobre liderança. Liderança em tempos de pandemia, liderança no pós-Covid. O meu convidado especial de hoje é o Marcelo Egea, ele é consultor de empresas, psicólogo, tem muita coisa para contar para a gente aqui, muita experiência já desses 4 meses da pandemia, e eu volto já com o Marcelo depois da vinheta. Líder é aquele cara que vai lidar com o emocional das pessoas em momentos que são excepcionais, né? Então, eu até costumo dizer que quando o céu está de brigadeiro, né, azulzinho, etc., não precisa de piloto. Põe no piloto automático, o avião voa sozinho, né? Se tudo tiver bem estruturado. Mas quando nós estamos numa época como essa, que existem muitas incertezas, a gente não sabe o que vai acontecer, mudanças rápidas, etc., é aí que a questão da liderança se mostra mais importante. Então, eu tenho trabalhado muito mudança, né? E como a gente sabe que nesse período, né, as pessoas tiveram que fazer as coisas muito rápido, isso foi muito forte. Os líderes não estavam preparados também, né? Porque liderança não é uma coisa que você aprende na faculdade de administração, é algo que você desenvolve ao longo da tua vida, né, com esforço, né, com contato, nas relações. Então, a gente tem trabalhado muito isso, o ciclo da mudança, né, que é negação, resistência, exploração e compromisso, né, o que a gente chama de curva da mudança, ou bathtub, né, a curva da banheira. É isso que a gente tem trabalhado. Então, esse é o primeiro ponto. E, logicamente, que dentro disso a gente tem uma série de questões. Por exemplo, aprender a lidar com a emoção das pessoas, com a insegurança delas, desenvolver uma habilidade de manter contato, né, como isso que nós estamos fazendo aqui, através de um meio digital, né, não físico. Muita gente ainda está muito perdida em relação a isso, porque não existe o contato físico direto. Hoje, essa semana eu estava conversando com a diretora de uma empresa que faz mentoria comigo e tal, e ela estava dizendo, Egea, não ter aquela conversa de corredor ainda é uma coisa muito difícil para a gente, né? Porque a conversa de corredor, o ver a pessoa trabalhando e tal, ou seja, manter um controle visual e ter esse contato físico é algo que estava muito arraigado. Então, a gente mudou as formas de gestão, né, também, e a gente não domina ainda essas habilidades, tecnicamente falando, e comportamentalmente falando. Você acha Então, basicamente, que tem isso uma foram os questão dois. geracional? Você acha que tem uma questão geracional nisso também? O pessoal mais jovem lida melhor com essa mudança digital, vamos dizer assim? Eu, assim, eu não gosto muito de dizer assim que porque os millennials são diferentes, etc. Essa é uma conversa comprida e intrincada. Mas eu acho que nesse aspecto, sim, porque eles já nasceram com o contato digital, né? O meu filho, que não é milênio, né? O Thiago nasceu, a internet ainda não existia. Ele nasceu em 88, a internet veio para o Brasil e foi, né? Se desenvolveu em 95, mais ou menos. Foi quando o UOL surgiu, né? E etc. Mas ele, por exemplo, desde pequeno, aprendeu a ter amigos em outros países. Ele jogava games pelo computador, né? Desde pequenininho ele gostava disso e tal. E ele dizia: eu tenho um amigo que mora na Romênia. Então, ele aprende, e a gente falava, mas ele é teu amigo mesmo? Como assim, amigo? A gente conversa, eu sei da vida dele, ele conta da vida, eu conto da minha, somos amigos. Então, essa coisa eu acho que para os jovens é muito mais fácil, porque eles estão super acostumados ao WhatsApp, às mídias digitais, ao contato à distância, e nós não, né? Então, acho que sim, acho que tem uma dificuldade para os tiozões, né, os mais antigos, se adaptar. Liderar à distância é um desafio para o qual a gente vai ter que se adaptar e rapidamente. Eu tenho visto, já tem empresas que têm anunciado já para os seus funcionários que alguns deles já, talvez, quando os escritórios voltarem a trabalhar normalmente, talvez eles nem voltem mais para o escritório, né? Ou seja, tem uma adaptação que tem que acontecer rápida, né, Marcelo? Sim, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado com alguns dos meus clientes. Nós temos projetos para fazer implantação de gestão à distância, de gestão remota. Inclusive, nós estamos agora para lançar um simulador de liderança remota, né, que em parceria com uma empresa nossa, que é amiga, né, nós temos uma parceria. Então, isso é uma coisa que vai ter que acontecer. Por exemplo, essa coisa da
de perder o controle, ou não de perder o controle, mas de ter a sensação de perder o controle, porque isso é uma ilusão também. Antigamente a gente achava que tinha controle, não tem controle de nada, né? O controle é uma coisa muito relativa. Mas assim. Você viu o cara fisicamente ali, podia até estar dormindo, né? Eu tinha um colega que eu brincava que ele hipnotizava o computador. Ele tinha essa qualidade de ficar na frente do computador sem fazer nada. Ele hipnotizava o computador. Mas então, tinha isso, né? A gente tinha esses vieses, vamos dizer assim, né? Sim, é uma ilusão que a gente criava de que a gente tinha do controle, né? Uma coisa que o cérebro faz com a gente. Ele quer ter garantias, né? Um mecanismo cerebral, essa coisa de sentir que existe estabilidade e tal. Então a gente tinha essa sensação. Hoje a gente não tem mais. Você está distante, você passa um tempo longo, né, no dia sem sequer saber o que a pessoa está fazendo, se ela está dormindo e tal. Então, e aí vem aquele medo do líder de estar sendo enganado, de estar de não ter controle, de perder o domínio, né, e da situação, de estar por fora. Então, tudo isso são medos humanos, né, normais, né, de cada um. E no caso do líder, a gente tem aquelas ideias pré-concebidas do que deve ser um líder, do que um líder tem que fazer. Então, a pessoa sente medo, né? Puxa, e se eu me tornar obsoleto? E se eu não estiver produzindo? Então, essa ansiedade, que também é um ponto que a gente tem trabalhado, né? A coisa da emoção, do controle das emoções, de manter o equilíbrio, a presença e tal, fora a falta de ferramentas e de domínio dessas novas tecnologias, tem feito uma diferença grande para os líderes. Então, nós estamos reensinando, reaprendendo a fazer, inclusive com o uso da tecnologia. Então, um desses clientes que eu mencionei está implantando definitivamente uma ferramenta que é o Trello, que é uma ferramenta gratuita, né, que tem no mercado, para gestão de projetos, gestão de equipes, etc., à distância, preparando os seus líderes para poder gerenciar em cima disso. O que, por consequência, melhora absurdamente a qualidade da gestão. É impressionante, né? Como uma coisa como essa que tirou a gente do nosso normal, está fazendo com que a gente melhore. Então, home office melhorou a produtividade, para muitas pessoas melhorou a satisfação, as pessoas estão se sentindo melhores, não querem voltar para o escritório, muitas estão dizendo isso, né? Os empresários estão percebendo que isso reduz custos e vai melhorar o grau de gestão, ou seja, o equilíbrio, porque uma ferramenta como o Trello foi desenvolvida exatamente para que equipes possam funcionar de maneira mais orgânica, controlando a si mesmas, usando um painel como eles se basearam no Kanban, né? Naquela ideia do Kanban, da evolução do trabalho, das tarefas. Então, ela é muito visual e faz com que as pessoas realmente trabalhem mais em equipe. Então, é impressionante, nós vamos melhorar muito a produtividade, muito, já está melhorando. Tá? É que nós tivemos um problema, falando agora de economia, que foi a redução do faturamento, etc., que isso desbalanceou as empresas. Mas em termos de performance, nós vamos melhorar, nossa, sensivelmente. Agora você está falando dessa coisa de desbalanceou, tem uma questão econômica que é real, né? A economia de fato encolheu, tem muita gente que não sabe se volta para o escritório um dia, se volta a ter o emprego, né? Se não vai perder o emprego tão cedo. Enfim, faz parte do papel da liderança também procurar mostrar para as pessoas como um todo, as equipes, que tem um futuro lá na frente. Tem. Inclusive, eu gravei alguns vídeos, né, logo no começo da pandemia, né, falando sobre isso, né, a importância do líder visionário, do líder que mostra um caminho, mostra o futuro. Porque, como eu disse, né, liderança tem a ver com lidar com a emoção das pessoas. Um líder tem que entender que uma boa parte do trabalho dele significa acalmar as pessoas, dar segurança para as pessoas. E não ter um futuro, não ter uma previsão de futuro, Cláudio, é uma coisa muito amedrontadora para as pessoas. Então, lógico que a equipe olha o líder como uma proteção, né? Como sendo aquele que vai nos guiar, né? A palavra líder vem daí, inclusive, né? Que nos guia. Então, quando um líder diz assim, olha, o que a gente está prevendo para o futuro? Tal coisa, mesmo que seja, por exemplo, uma data temporária, né? Então, isso dá uma segurança para as pessoas muito grande. Também foi uma orientação que eu dei para os meus clientes, etc. Tragam certezas, mesmo que sejam pequenas, mesmo que sejam temporárias. Né? Fala, olha, na semana que vem a gente vai ter uma reunião, vamos reunir todo mundo e nós vamos dizer sobre as decisões que a gente tomou nesta semana. Então,
tudo bem, é uma previsão de uma semana, mas isso faz as pessoas se acalmarem, né? Então, os líderes estão agora, neste período, é um laboratório maravilhoso de desenvolvimento da habilidade de liderança, porque os líderes estão aprendendo a fazer isso, estão entendendo que isso é importante. Escutar antes de falar, 1000 vezes antes. Você aprender que nesse período, ao contrário do que a gente fazia antes, né? Escutar, deixar as pessoas falarem, se aliviar, deixar com que as pessoas possam colocar suas angústias, mesmo que você não tenha solução para elas, porque a gente não tem, né? Assim como não tem para a morte, né? Agora, quando tem uma pessoa conhecida que perde um ente querido, a melhor coisa que você tem a fazer não é ficar falando coisa, é ligar para a pessoa e falar, olha, lamento muito e tal, e escutar, né? Ou seja, se colocar ali como um ouvinte. Então, os líderes precisam desenvolver essa habilidade, que é difícil. Eu estava até comentando, esses dias surgiu uma figura nova ainda do tempo do coronavírus, que é o corona-chefe, né? Eu concordo. Acho muita mudança acontecendo. Eu acho que é um convite para a gente ser mais humano, sim, mas também ainda tem aquela figura que está com um pezinho lá no modelo, vamos dizer assim... No velho mundo. No velho mundo, no antes Covid, AC/DC mesmo, né? Antes Covid, depois do Covid. E tem aquele cara que ainda está no modo, né, analógico. Então, é o cara que fica ali, primeiro que não entende que tem criança em casa, fica bravo que está passando a criança, tem cachorro latindo, aí o cara fica mandando mensagem mal criada para o funcionário, né? Quando não dá o esporro na frente de 20 pessoas na sala de reunião digital, né? Tem isso. Tem aquele cara que não entende, por exemplo, que o final de semana continua sendo final de semana, com o agravante que as pessoas estão trabalhando de casa, às vezes com os filhos não foram para a escola, quando os filhos forem para a escola talvez vai melhorar um pouco mais, mas enfim, os filhos ainda estão, né, dentro de casa, uma parte está dentro de casa, fica complicado o dia a dia, você vai arrumar a casa no final de semana, se bobear, né, enfim, aquele cara que fica ali não percebe, tem pressão. A produtividade, você falou de produtividade aumenta, ela vai continuar sendo cobrada sempre, né, Marcelo? Mas tem aquele cara que não percebe, que tem gente que está com 5, 10 pessoas dentro de casa, 10 é exagero, mas talvez tenha. E aí você tem aquela pessoa que está sozinha também, né, dá um apoio emocional. Acho que esse desenvolvimento dessas habilidades emocionais e mais do que isso, né? De formar uma liderança mais inclusiva, mais humana, acho que é um dos grandes desafios da gestão, né, Marcelo? É verdade, é verdade. Você, por exemplo, eu sei que você é uma pessoa que tua vida, né, tá ligada à questão da equidade e tal. A gente tem recebido notícias, tem escutado e tem visto, né, questões relacionadas à violência doméstica, etc. Ou seja, esse período ele potencializou uma série de problemas que a gente tem, mas ele também abriu uma porta para que essas coisas sejam equacionadas e resolvidas e respeitadas, né? Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, sei lá, uma piadinha super fora do lugar, né? Sobre essa coisa da mulher, do trabalho doméstico da mulher, etc. Agora, isso é impensável, porque as pessoas estão com os nervos à flor da pele. As mulheres estão realmente se sentindo sobrecarregadas. Eu não digo que não existam homens que participem e que façam sua parte, eu não estou dizendo isso, mas ainda existe muito essa coisa do machismo e tal. Então, as mulheres estão super sensíveis e estão reagindo, mesmo. Hoje eu recebi um relatório de uma cliente, de uma empresa cliente, e ela estava dizendo, olha, nós temos recebido muito esse pedido de, precisa treinar as mulheres em defesa pessoal, a gente tem que falar alguma coisa sobre como se defender de violência doméstica, quer dizer, cara, isso é presente. Então, o que eu vejo é que também, assim, a gente não vai tolerar mais, que era uma coisa que o latino sempre tolerou, essa coisa assim de ser invadido na sua hora de descanso, né? Receber o WhatsApp às 10 da noite. As pessoas, existem já casos na justiça e etc. disso, né? Mas agora as próprias empresas estão criando mecanismos para impedir que isso aconteça. Ou seja, de novo, o padrão que eu falei, nós vamos melhorar a nossa produtividade, nós vamos melhorar os nossos padrões de gestão. E as pessoas estão já se dando o direito de botar limites. Almoço, por exemplo, não é mais de 1 hora. Não dá para fazer almoço em 1 hora. Você tem que cozinhar e comer, né? Cozinhar para você, para os outros e comer. E lavar ainda, né?
limpar lavar de preferência. para manter a casa limpa, né? Então, assim, antes, assim, não, mas você almoça em meia hora. Não, não, não. Não dá, né? Sabe, E tem é bom filho, também tem isso, né, uma, Marcelo? Porque tem mulher, né? eu acho que tem uma coisa de também a gente está falando da liderança, mas também os liderados também eu acho que tem um papel importante, né? Porque é sempre uma via de mão dupla, né? Claro. Então eu acho que vai desenvolver também até a habilidade de diálogo, de fazer os combinados, né? Olha, isso aqui não consigo fazer, cara. Eu estou trabalhando de casa, mas não sou milagroso, né? Então, Exatamente. assim, eu acho que isso vai contribuir muito, até porque, como você falou, deu o exemplo aí, o escritório entrou na casa da gente, né? Antes a gente tinha dois mundos muito separados, onde era possível, de fato, você desligar a chavinha, né? Você desliga a chave de um e liga a chave do outro. E Isso. talvez, para muita gente, não vai haver mais essa possibilidade, né? Vai estar todo mundo ali, é um período de adaptação, mas eu acho que vai ser um período muito rico também para melhorar o diálogo, melhorar a comunicação, que acho que é uma das outras coisas que eu queria te perguntar aqui. Imagino que dentro dessas preparações desses treinamentos que você já está começando a colocar em prática nas empresas, a gente tem que desenvolver novas habilidades de comunicação, não? Sim, sim, bom ponto. Uma coisa que a gente tem trabalhado muito é o seguinte: existe um estudo antigo de um sujeito chamado Mehrabian. É um estudo bem controvertido da década de 70, final dos meados de 70, onde ele estudou a comunicação e ele chegou a uma conclusão que é isso que a gente costuma divulgar, etc., né? Que a mensagem, né, ela é só 7% palavras. 93% ela é tom de voz e corporal. Então, isso foi o Mehrabian aqui, né, que estudou e criou e tal. Depois ele fez até revisões do estudo, mas isso permanece porque a gente sente que é assim, né? Quando a gente está numa comunicação ao vivo, a gente está integralmente ali. Se você não usa bem os 93% do corporal e do tom de voz, é porque você não teve chance de nem saber disso ou estudar ou se preparar. Mas a pessoa que está te olhando, ela está vendo um ser integral, né? Pela internet, não. Pela internet, a gente tem o tom de voz e nós temos o olhinho e as mãozinhas. É o máximo que eu consigo ter. Tá? E mesmo assim, tem muita gente que ainda hoje não consegue usar câmera por questões de sinal de internet, por vergonha de abrir a câmera porque está em casa e às vezes não tem um lugar preparado e é feio e a pessoa tem vergonha. Eu já vi muito disso. E aí você fica com um áudio, às vezes ruim até, e você perde muito da qualidade da comunicação. Então, o que a gente tem trabalhado é, primeiro, assim, incentivar as pessoas para muitas empresas, inclusive, estão dando um bônus, né, para a pessoa melhorar a infraestrutura dela de internet em casa. Muitas empresas estão fazendo isso para você comprar uma cadeira melhor. A Márcia mesmo estava reclamando, falou: pô, eu estou numa cadeira aqui porque ela está num outro lugar. A gente divide, né, o espaço aqui. Ela está numa cadeira que não é adequada, né, para ela trabalhar. Então, as empresas estão fazendo isso. E na comunicação, a gente tem esse problema. A comunicação do pós-corona, ela vai ser integralmente digital, as tecnologias vão melhorar muito, né? Porque hoje tem espaço para isso, tem necessidade e tal, mas por enquanto o que a gente tem é isso que nós estamos usando. É uma câmera, um bom microfone, também tem isso, tem gente que fiz um evento agora com uma empresa, tinha um participante que estava usando o som do computador e para ele falar ele tinha que chegar em cima do computador para ser ouvido. Você imagina, né? E mesmo assim era ouvido baixo. Então, tem pequenas coisas que são essas técnicas que as pessoas não se dão conta, e aí tem as questões comportamentais, que é aquela que eu disse, por exemplo, que para mim ela é importantíssima, que é o escutar. Né? Permitir que as pessoas falem, você dá espaço para que elas se coloquem, né? Então você vai precisar desenvolver essa habilidade, porque o escutar sempre foi um desafio. Né? E também essa de quando eu não vejo o seu corpo inteiro, quando a gente está conversando, eu não posso ver você inteiro, né? Não posso ter essa sensação que eu passei. Nossa espécie passou milhões de anos desenvolvendo essa habilidade de detectar sinais. Né? Dizem até que, por exemplo, o nosso cérebro instintivo é capaz de enxergar, de detectar
dilatação de pupila a 10 metros de distância. Você não tem consciência, nem eu, mas os nossos cérebros instintivos, sim. Aí te dá aquela sensação... Né? O medo você consegue captar claramente, né? Todos os sinais corporais, tal, a nossa espécie como animais, nós desenvolvemos essa habilidade. A gente só não tem consciência. Então, às vezes você fala assim, puxa, eu não me senti bem com aquela pessoa. Você não sabe por quê. É porque os sinais que ela deu, que ela também não sabia, foram inconscientes, não foram aqueles que você esperava, né? Quando a gente está à distância aqui, nós perdemos, no mínimo 50% disso. E aí, lógico, que o nosso corpo reage como ele reagiria quando a gente sobe para uma cidade alta, né? Por exemplo, você vai para Bogotá, você está muito mais alto, você sente falta de ar. A mesma coisa, nosso instinto está sentindo falta de contato. Então, a gente precisa contrabalançar isso com outras coisas, com outros sinais de respeito, de tolerância, de estar presente, que é muito bem representado pelo escutar, pela atenção plena, né, nos contatos. Mas, Marcelo, eu acho que você é o especialista aqui da área, mas acredito que tenha ferramentas que possam ajudar bastante, né? Todo mundo pode desenvolver isso. Eu também ouvi histórias muito interessantes. Por exemplo, tinha uma pessoa que estava me contando, estava surpresa, estava contente, porque tinha um rapaz na equipe que ele era brilhante, um cara com conhecimento técnico brilhante, mas que ele conseguia se expressar, ele se expressava muito mal nas reuniões presenciais, né? Ele morria, talvez muito tímido, ficava tenso, enfim. Eles estavam pensando até em contratar um coach para de fato, ele desenvolver essas habilidades, né? E aí essa pessoa me contava, que falou, olha, veio a pandemia e o cara desabrochou, porque provavelmente sem o contato físico, né? Talvez ele tinha alguma limitante, talvez a vergonha de alguém, enfim, alguém que é mais autoritário, não sei. Mas eu sei que parece que o cara desabrochou e o cara está dando um show. Então eu imagino que o caminho inverso também seja verdade. Né? É verdade. Que tem um pouco mais de problema para se adaptar, né? É verdade. Você tem toda a razão. Eu já ouvi histórias assim também e acho isso maravilhoso. Porque muita gente saiu do ostracismo, né? E se permitiu, né? Se mostrar, né? Mais tal, porque tem essa proteção, essa barreira que é o meio digital. Então, sim, acho que existe, sim. Isso só reforça a regra, né? Que a comunicação pelo meio digital, ela muda a equação, né? Muda o jogo. Então, se por um lado a gente tem que desenvolver habilidades e vai ter que se readaptar, para outras pessoas que têm habilidades que se encaixam perfeitamente a isso, né, que são beneficiadas, né, por esse contato digital, essas vão realmente, como você diz, desabrochar e aparecer e tal. Eu acho isso muito legal, né? Muito bacana, Marcelo. Eu queria te agradecer pela conversa. É muito legal porque eu acho que tem gente em todos os níveis agora, né? O cara que está perdido, o cara que está ainda não sabe para que lado vai, para que lado vão as coisas, se vai estar trabalhando amanhã. Mas eu acho que é muito importante a gente passar uma visão, passar essa visão, e você que trabalha dentro das empresas também, que tem um futuro que vai acontecer e que a gente, como gestor ou como liderado, não importa, a gente tem um papel importante nisso também, né, Marcelo? Claro, claro. Liderança é uma coisa que, como esse é o tema nosso aqui, né? Só para concluir, liderança é uma coisa que a gente aprende liderando, né? E lógico que os cursos, coaching, aprendizado, leituras ajudam, mas é na prática da liderança que a gente se desenvolve. E hoje em dia a gente define liderança como uma habilidade em qualquer nível. Não é o cargo que define o quanto você tem que saber sobre liderança, né? Mas sim a tua disposição de liderar. O que não falta é desafio nesse mundo para a gente liderar pessoas, organizar pessoas e congregar pessoas em torno de objetivos relevantes, né? Então, e quem faz isso são líderes, né? Então, eu acho que o nosso futuro é bem promissor. Nós temos bastante coisa para resolver. Muito bom. Então vamos arregaçar as mangas e ligar nossos computadores e celulares e resolver tudo. Marcelo, super obrigado pelo papo. Eu que agradeço. E logo, logo a gente marca um outro, que eu também gostei de fazer os nossos podcasts da quarentena. Daqui a pouco a gente acha um novo tema, alguma novidade
de gestão de pessoas aí para você contar o que você tem compartilhado nas empresas. Super obrigado, um abração para você. Obrigado a você, Cláudio. Sucesso para você.